Oi, turma! Mais um episódio por aqui. Amiga, você percebeu que minha voz tá péssima? Porque ela tá péssima. Desculpa, eu dei tanta aula essa semana. E olha que foi carnaval, aí no carnaval eu tive que gravar módulo de aula pra universidade. Eu fiquei louca. Olha, essa semana. Eu não sei como eu dei conta dessa semana, mas ainda ontem, no sábado, a gente teve aula de leitura e interpretação, de uma oficina que a gente começou agora, que a gente vai ler A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Meu Deus, vocês acham que eu falo? Mas você fala também, né, meu amor? Porque, olha, o povo de ontem tava engajado, viu? Fazia tempo que eu não vi uma turma igual a de ontem. E a gente ainda vai ter mais encontro, então eu já tô tuntes, 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 amando a vida. Mas aí, a Lilia, essa semana, me mandou uma mensagem que me deixou com a cuca fresca. Você já ouviu essa expressão cuca fresca? É assim, tipo, nas nuvens, assim. O que tá acontecendo no mundo? Porque ela me mandou uma mensagem pra gente conversar aqui no episódio sobre não ser boa em tudo. Sabe? Olhar pra vida e falar: tem coisas que eu vou ser boa, hora a hora, tem coisas que eu não vou ser boa. É isso. Podia encerrar aqui, né? Mas não. Ela mandou a seguinte mensagem. Eu não vou falar o sobrenome dela, não sei se pode. Se puder, depois eu falo lá no Instagram. Ela mandou a seguinte mensagem. Eu não sei se é o seu caso, mas é algo que eu sinto muita falta de falar com as pessoas sem parecer que eu quero ser superior ou algo do tipo. É mais uma batalha comigo mesma. Querer fazer. Olha isso! Querer fazer sempre o melhor de mim. Tanto que na escola ou na faculdade eu meio que tomava frente dos trabalhos em grupo, porque eu não queria que fosse um trabalho ruim. Não porque eu achava que os meus colegas não fossem capazes de fazer algo bom, mas era tanta preocupação para sair tudo perfeito, um medo absurdo de errar, que eu me desgastava querendo fazer tudo. Gente, esse peso de carregar o mundo nas costas. Não, assim, ó, por favor, para tudo que você tá fazendo agora e responde aqui pra mim. Seja aqui no Spotify, aqui tem lugar pra responder, ou vai lá no meu Instagram. Eu preciso que você responda pra mim. Você é um ser humano que não tenta carregar o mundo nas costas? Porque eu queria muito conhecer alguém assim. E faz muitos anos, acho que eu não conheço ninguém que não tenha tanta pressão. Eu não conheço nenhuma mulher, vai, eu vou pôr assim, nenhuma mulher que não sofra dessa doença de ter que ser boa em tudo. É assim, um negócio absurdo que acontece na nossa cabeça e a gente meio que até raivosamente tenta dar conta de tudo e não aceita quando a gente não é boa em alguma coisa, né? A gente não aceita quando a gente, sei lá, não é boa em um idioma, quando a gente não é boa na leitura, quando a gente não é boa pra fazer a unha, pra dirigir, pra, sei lá, pra beber água, o que seja. A gente parece que tem que fazer tudo perfeito. E aí eu não sei se é coisa da nossa infância. Porque eu não sei em que momento eu fiquei assim. Eu precisava acessar isso, que seja na terapia. Inclusive, deixa eu falar, né? Todo início de episódio tem que falar. Eu não sou terapeuta. Aqui é literalmente isso que você está ouvindo. Um áudio longo para as minhas amigas. Boa tarde. É só isso. Inclusive, aqui tem sido um lugar de tanto aprendizado pra mim. E, gente, eu queria agradecer, viu? Porque eu posso falar aqui abertamente sobre meus erros, sobre ser besta, sobre ser, às vezes, uma pessoa babaca até. E vocês têm sido tão maduras em me ajudar, em me fazer enxergar mais da vida. A gente tem alguns episódios aqui, principalmente o episódio que eu falo da Clarice, que eu achei que a galera ia me dar um hatezinho, mas vocês entenderam. É isso. Aqui eu não sou a professora, aqui eu sou a Bruna. E eu cometo erros, como esses, por exemplo. O perfeccionismo me faz tomar a frente de tudo. E aí eu não deixo as pessoas à vontade para trabalharem em grupo comigo. E não é por conta delas. É por conta da minha cabeça, que em algum momento assumiu essa posição maluca de que todos os deveres do mundo são meus. Eu não sei se isso aconteceu na infância. Sim, se foi em algum momento que eu percebi que eu precisava de aprovação, que eu só era notada, sei lá, se eu fosse a aluna nota 10, que nada bastava, não sei se tem alguma relação com a minha família, com a minha vida. Eu não sei, de fato, a origem, a gênese disso, mas eu sei que eu sou assim. E eu já tô nessa luta de aprender principalmente a
brigar as boas brigas e a escolher as minhas batalhas já faz uns anos, né? E é tempo de morangos, inclusive, aqui o nosso episódio, os nossos episódios aqui, o nosso podcast num todo, foi muito pra isso. Eu criei isso aqui pra isso. Pra poder fazer a minha cabeça mesmo, entender e conversar com outras pessoas que a gente não vai ser perfeito em tudo. É tempo de morangos. Existe um tempo para cada coisa, para cada fruta, para a natureza, para a vida. É tempo agora de ler, depois é tempo de colher, depois é tempo de plantar, depois é tempo de, sabe? Aprender, depois de ensinar. A vida precisa de ciclos e eu não entendia isso. Quando eu saí da faculdade, eu já saí me martirizando, assim, nossa, eu não sou a melhor professora do mundo. Eu não respeitava os meus inícios. Gente, agora vocês vão. Não é possível que só eu passe por isso, tá? Quem fala que não, eu desconfio. Porque quando eu entrei na faculdade de pedagogia, depois da faculdade de letras, no mestrado também, eu me culpava, assim, num nível absurdo. Mas era coisa de eu chegar a chorar. Porque eu ainda não tinha feito nenhuma leitura. E a minha volta parecia que todo mundo já tinha lido tudo. Aí quando chegava em apresentação de trabalho acadêmico, congresso, alguma coisa do tipo, eu não tinha essa desenvoltura que eu tenho hoje, viu? Que a gente conversa, que eu me abro, que a gente faz live, que eu dou palestra. Que hoje em dia eu já dei palestra na Unicamp, na PUC, na Unifesp. Já dei palestra na Universidade de Viana do Castelo, em Portugal. Eu já fiz tanta coisa legal que se eu não tivesse começado a vencer essa barreira, eu não teria feito. Por quê? Porque eu era assim, eu ia apresentar um trabalho, eu ia tensa. Eu ia achando que eu não podia errar em nada, que o trabalho tinha que estar perfeito. Mona, você tava maluca? Eu tô me olhando no espelho. Você tava maluca, né? Às vezes eu fico com raiva do meu eu do passado, porque ele me fez passar por coisas absurdas. Porque assim, eu ia apresentar um TCC, por exemplo. Não, a qualificação do meu TCC, de pedagogia. E eu ficava super frustrada se algum professor fizesse algum comentário negativo. Tipo assim, louca! Porque, para e pensa comigo. É um momento de um professor pegar o meu trabalho, achar defeitos e me falar. É o momento dele me ajudar a melhorar. Por que raios eu ficava chateada quando meu trabalho não estava bom? Se é o normal, se eu estava aprendendo. É que nem assim, eu saí da faculdade, eu já tinha dado estágios, já trabalhava na área, já, enfim, tudo. Só que eu saí assim, meu Deus, vai demorar muito tempo pra eu ser uma boa professora. Mas é óbvio, eu tava no início da profissão, sabe? Então, assim, eu queria ter acordado pra isso. Eu queria ter acordado pra isso mais cedo. Nossa, quanto tempo eu perdi? Eu peguei aqui agora um trecho da Clarice que ela fala assim, ó. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Na verdade, isso aqui é uma fala em Moreno em Alto, que foi atribuída a Clarice Lispector, mas é da Ana Maria Nobel. E aí, no Água Viva, eu vou fazer um link, tá? Eu peguei uma frase aleatória e agora eu tô indo pro livro Água Viva da Clarice e ela fala assim: não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não quero uma verdade inventada. Clarice, sua louca. O que você faz com a minha cabeça? Onde estava essa mulher? Onde estava essa mulher antes da minha vida? Porque, apesar da gente já ser amiga há muito tempo, eu acho que eu brigo muito com a vida. Eu quero tanto me provar, me dar bem com todo mundo, fazer com que o mundo entenda as minhas intenções. E eu demorei pra entender que não. As pessoas também não são obrigadas a entender as minhas intenções. Aqueles professores da minha faculdade, eles tinham que olhar para o meu trabalho e me ajudar a melhorar, como uma pessoa adulta. Não é passar a mão na minha cabeça, sabe? Claro que eu não tô falando... Eu também passei umas coisas meio bizarras na faculdade, né? Vocês já sabem dos causos ali. Tem professor que também é abusivo e tudo mais, mas eu não tô falando dessas situações. Tô falando quando professores realmente têm a boa intenção. Eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu vou qualificar alguém em alguma banca,
eu lembro dessa minha sensação de estar numa banca pela primeira vez. E hoje em dia é engraçado que eu tô avaliando bancas, né? E eu sempre, antes, vou até o aluno e falo com ele. Pra ver se ele tá nervoso, pergunto se ele precisa de alguma coisa. Todos eles estão extremamente nervosos sempre. E aí eu conto pra ele assim... Eu falo pra eles, né? Posso te contar um segredo? É um clássico já da minha parte docente. Aí eu falo, você vai apresentar provavelmente o melhor trabalho que você já fez agora. Até hoje, né? E ele vai estar lindo, com certeza. Muitas vezes eu acompanho as evoluções dos trabalhos, então eu já sei que vai estar lindo. Mas, agora os professores aqui, eles vão pegar e encontrar defeitos. Inclusive, eles vão procurar. Não é que você deixou, é que a gente vai procurar. Porque a intenção agora é que você melhore o que você já fez. Para que lá na apresentação final esteja mais redondo. E aí lá na apresentação final a gente também vai fazer apontamentos para você levar para sua vida. Então não precisa ficar nervoso. Porque as pessoas realmente perderam o bom senso do que é a apresentação de trabalho acadêmico. Todo mundo acha que é um caça às bruxas. Professores comendo aluninhos. Sabe assim, aquele... Ai, como é que é o nome daquele filme que as crianças vão para uma casa de chocolate? Ai, não lembro agora, mas eu sei que virou um caça às bruxas. A gente assume um papel, assim, de... Nossa, vamos acabar com a vida dos alunos, né? A gente não, eu nunca fiz isso, mas eu via isso nas minhas graduações, assim... Até uma coisa do tipo... Nossa, isso aqui não tá bom. E aí eu me martirizava, mas era só... Era a minha oportunidade, eu tava aprendendo a fazer aquilo. Enfim, quando a Lília acabou citando ali as coisas dos trabalhos acadêmicos, né? Eu pensei nas milhares de vezes que eu fiz trabalhos em grupo e eu tomava frente, eu ficava doente até, gente. Eu sou muito reativa, então eu sou muito intensa e aí eu viro e mexo e fico com febre. Assim, quem é mulher vai entender. Às vezes até desce pra mim no dia errado, assim, só porque eu tive um pico de estresse, um pico de ansiedade. Isso acontece muito com a gente, né? E é uma coisa que eu trato muito na terapia, porque qual o problema de pedir ajuda num trabalho que é em grupo? Aliás, qual o problema de deixar as pessoas à vontade num trabalho que é em grupo, sabe? E não é por maldade, não. É porque em algum momento ficou... eu peguei a carga do mundo. Eu falei assim, eu tenho que fazer tudo perfeito. Só que eu vou fazer... Tá, eu vou conseguir fazer tudo perfeito, beleza. Mas como que eu vou ficar? A nossa relação com a gente não vale a perfeição? Sabe? Eu quero ter uma relação perfeita comigo. Esse é o meu objetivo hoje. Me tratar bem, aprender a viver, aprender a amar a vida, a rir, a não ser tão dura com os meus erros, a não ser tão dura com o meu corpo, a não ser tão rígida com tudo que eu faço, sabe? E eu já falei várias vezes aqui que eu não tenho problema nenhum com hate na internet, porque nada do mundo que alguém me fale pode ser pior do que as coisas que eu mesma falo pra mim. E apesar disso ser muito triste, é uma verdade que eu tô encarando porque eu quero mudar ela, sabe? E quando a Lilia mandou essa mensagem, fez tanto sentido pra mim, porque eu acho que eu também acabo me tornando meio egoísta. Porque eu acabo não respeitando o mundo à minha volta, porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Porque eu quero que elas sejam perfeitas. Só que quem que tá ditando essas regras? Sabe, a minha cabeça é lueca. E às vezes eu olho e falo assim, você é muito chata, garota. Sabe, comigo mesmo, não é possível que só eu no mundo às vezes me ache chata. Tipo, eu falo com as minhas amigas, às vezes vocês ficam de saco cheio de vocês? E elas falam sim. Porque, cara, não é possível. Ai, o meu chá tá esfriando. E aí, o que eu queria chegar, assim, com você aqui, além de perguntar todas essas coisas pra você, é que eu acho que era um pouco mais saudável
que a gente olhasse pra vida com um olharzinho assim, tá, ela talvez pode ser relativa. Porque só existiria uma forma de fazer um trabalho, por exemplo. Porque é difícil enxergar as coisas por outras perspectivas, sabe? Eu acho que entra muito essa tecla, vou deixar de lição de casa para nossa vida agora. Da onde veio isso? Não sei se foi da sua necessidade inicial de fazer as coisas porque talvez você se sentiu muito desprotegida, o medo de errar e ser julgada, ou talvez pelo tanto que te apontaram na vida. Mas agora eu tô trabalhando muito com a evidência das coisas. Então, eu tô tentando olhar ali, tá, o passado foi assim, assim, assim. Eu preciso identificar as coisas que me formaram para que essas coisas hoje sejam visíveis e através dessa visualização eu melhore. Então, eu tô tentando fazer esse processo, assim, eu faço terapia por conta disso, né? Tem semana que eu não consigo pagar, mas eu tô tentando fazer aí já faz mais de um ano pra conseguir ser como é que eu falo, né? Uma pessoa em construção e aceitar isso, porque eu também tinha uma ideia de maturidade, de vida adulta, de 20 e poucos anos, de que todas as respostas já iam estar aqui. E eu acho que isso era o que mais me afligia. Nossa, com certeza. Hoje eu posso dizer que eu me liberei muito já. Eu já apresento os meus próprios trabalhos, os meus próprios congressos. Eu dei agora uma palestra na Universidade de Viana do Castelo, em Portugal, que era uma coisa que eu acho que eu nunca ia fazer na minha vida, porque eu tinha medo de errar. E aí eu nem tentava jogar. Sabe? Pensa assim, tá todo mundo jogando Uno. Aí eu não jogava porque eu tinha medo de perder. Mas eu acho que eu perdia muito mais, porque eu nem tentava, sabe? Então, hoje, quando eu vou para as bancas acadêmicas, até agora no final do mestrado, tem vlog. Ai, vai assistir esse vlog lá no canal. Eu apresentando a minha banca de mestrado, eu levei um caderno, eu não aguentei. Eu tava tão feliz com aquela minha... Eu sou tão feliz com o que eu faço, que às vezes eu fico chata, né? Ai, gente, mas é que eu já tentei... Eu já tentei, não. Eu já não me importo mais com o que eu pareço ser. Eu me importo em ser. E eu sou muito feliz. Eu não nego que eu tenho muitos privilégios no mundo dos estudos, porque por mais que eu tenha vindo ali de uma realidade muito difícil com meu pai e tal, gente, que bom que a educação me encontrou. E eu tenho até um certo receio quando a gente conversa aqui sobre estudo, porque faz parecer que só o fato de eu estudar me deu tudo, né? Imagina, eu tive muitas oportunidades, muitas portas abertas, muitos privilégios nesse caminho. Inclusive, no mestrado, eu encontrei uma professora, a professora Eunice Ribeiro, que Nossa, ela me carregou no colo, assim. A minha pesquisa foi linda, eu estudei uma autora portuguesa contemporânea chamada Fernanda Botelho, numa obra chamada Esta Noite Sonhei com Bruegel, e eu estudei um recurso chamado êcfrase. E eu nem vou entrar nesses assuntos, mas é uma área da intermedialidade, da literatura comparada. A minha pesquisa foi tão legal, eu estava tão feliz fazendo aquilo naquele último ano, aliás, eu tive que pausar um ano do mestrado, que estava resolvendo a minha vida e tal, mas aí eu voltei para a pesquisa, recuperei o fôlego, né? Voltei para a pesquisa, tão feliz, a minha pesquisa ficou tão linda que na defesa eu levei um caderno. Aí, na hora que eu sentei, a Eunice olhou pra mim e falou assim: por que você trouxe um caderno? Aí eu falei assim: acaba comigo. Tinha mais 2 professores na minha banca. Eu falei: gente, eu vou apresentar, mas por favor, aponta tudo que vocês puderem de coisa errada que tiver nesse trabalho. Vocês leram, vocês apontam, vocês acabam comigo mesmo, porque eu quero anotar tudo. Porque quando eu for pra um doutorado, meu filho, eu vou chegar lá com os 2 pés no peito. Então, vamos, é agora ou é nunca. E eu apresentei meu trabalho dessa forma. E, enfim, é que o pessoal da faculdade já me conhecia, né? Já sabia que eu não bato muito lé com cré. Então, a minha banca foi, sei lá, 3 horas de banca, 2 horas de banca, foi alguma coisa assim. E eles
Gente, eles me ajudaram demais. Eu peguei muita referência, saí com muito repertório. Eles me apontavam muitos erros, mostraram algumas coisas na minha escrita, gramaticalmente falando, sabe? Na retórica mesmo da coisa, na oratória, né? Do que eu escrevia, da forma como eu escrevia. Às vezes em tópico, às vezes em texto corrido. E foi tão... Nossa, gente, juro, foi top melhores momentos da minha vida. Sabe, eu acho que no final da vida, se passar, assim num filme, quais foram as coisas mais legais que a Bruna fez? Eu acho que aquele momento foi muito bom, porque eu amadureci primeiro como professora, ali vendo a postura deles comigo, o cuidado e o zelo de me ensinar, e como aluna, porque eu tava sedenta pelos comentários, eu tava brilhante ali, eu tava brilhando. Então, eu aprendi que a referência errada num trabalho não é o fim do mundo. É só mudar. Uau! Quanto tempo eu perdi sugando de mim mesma esse brilho, sabe? De... E eu falo isso em outras áreas da vida, né? Eu tô falando isso até com relação às minhas relações, sabe? Eu já percebi, eu tenho um padrão. Eu percebi, não, meu terapeuta, né? Coitado daquele cara. Ele percebeu, ele até falou comigo numa sessão, né? O seguinte questionamento foi levantado. Você já percebeu que em todas as suas relações existe um padrão? E eu falei, como assim? Claro, né? Eu me aproximo de pessoas de X forma. E aí ele falou, não, é que você sempre se aproxima de pessoas que vão te julgar na mesma intensidade que você se julga. Aí eu chorei uma meia hora, né? Eu me recuperei, né? Eu percebi que eu gosto de ser maltratada, tudo bom? Aí eu comecei a reciclar essas relações. E é impressionante a capacidade que eu tenho de fazer amizade com alguém que me odeia. Sabe? Aquela pessoa que fica te criticando o tempo inteiro? Então, é impressionante, mas é um território comum pra mim por quê? Porque eu mesma faço isso comigo. Então, eu tô reciclando a minha forma de ver o mundo. Não é fácil. Eu choro. Eu choro muito. É difícil pra caramba abrir mão do controle. É difícil pra caramba entender que as minhas boas intenções não vão ser suficientes. Mas eu tô partindo do princípio de que eu não posso mais fazer as coisas que eu faço comigo mesma emocionalmente, sabe? Então eu tô nessa sutil arte de aprender a abrir mão. E eu aprendi que eu preciso parar de ficar maluca salvando amizade, salvando trabalho, salvando coisas que às vezes vão fugir do meu controle. Sim, em alguns momentos eu vou ter que abrir mão das coisas, eu vou ter que fazer uma pausa, eu vou ter que voltar atrás. Quando a gente fica doente, a gente tem que deitar, ficar de repouso, né? Gente, eu ia dar aula. Essa história, olha, ela é engraçada hoje, mas ela é problemática. Tem um vídeo no meu canal, que foi o primeiro vídeo que bateu 1 milhão, que foi, assim, eu fui dar aula e eu tinha esfaqueado o pé. Calma, tem contexto. Eu fui cortar uma melancia e a melancia tava dura. Melancia todinha redonda, sabe? Não tava aquele pedaço que normalmente a gente compra na feira, era a melancia toda. Eu fui cortar, a faca voou, furou o meu tênis e furou a parte de cima do meu pé. E eu fui dar aula com a faca atravessada no meu pé. Então, assim, gente, tive um monte de problema, enfim, foi um caos. Tive que fazer físio e tudo mais, porque, né, rompeu um monte de coisa. Enfim, nem foi tão trágico assim, tá? Foi, tipo assim, uns 3 meses fazendo acompanhamento. Mas eu lembro que eu peguei, corri pro hospital, arrumei no hospital, assim, a tala, tudo mais. E eu fui dar aula mancando. Eu sentei na sala de aula, coloquei o pé pra cima, como se eu tivesse deitada, assim, em casa, sabe? E fiquei dando as aulas daquele jeito. E aí todo mundo me olhava e falava assim, ô Bruna, não tá doendo? E eu falava, tá. Mas eu não... Eu morrendo de dor. Já tinha tomado remédio, nada resolvia. E eu ali, dando aula. E eu ali Meu... Sabe? Aqui, a escola era super bem estruturada. Tinha professoras substitutas, tinha tudo. Era uma escola maravilhosa.
Por que que eu, sabe, carregava tudo, tudo, tudo. E eu nunca olhava pra mim, gente. Nunca. Até quando eu estava literalmente ferida fisicamente. Que dirá emocionalmente. Eu acho que eu nunca olhei pra mim emocionalmente. E acho que também a gente não aprende a fazer isso, né? E quando cai essa ficha de que a gente precisa aprender a fazer isso, amiga, não tem mais volta, tá? Não, não tem mais volta, não. Porque não é num tom irônico ou num tom egoísta. É num tom de eu preciso resolver isso. Porque isso tá travando a minha vida, sabe? Aquele famoso bordão que todo mundo fala e eu nunca me preocupei em ouvir. Quer dizer, eu ouvia, mas eu acho que eu não entendia. Que se nem você se trata bem, quem que vai te tratar bem? Porque se você não sabe quais são os seus parâmetros pra se tratar bem, como que você vai dar o parâmetro pro outro? Fica difícil, né? E aí, gente, assim, ó, até no passado, mais ou menos, 26 anos na cara, eu aceitava amizade que me xingava na minha cara. Assim, sua burra, sua isso, sua aquilo, sua não sei o quê. Aí, assim, eu parei e falei, meu, peraí, eu nunca ouvi um palavrão dentro da minha casa. Eu nunca fui tratada assim pelo meu pai, assim. Meu pai nunca gritou comigo, eu sou um bibelô aqui em casa, eu sou tratada como uma princesa. Por que eu deixo que as pessoas falem assim comigo? E aí eu acho que vinha de todas essas crenças, sabe? Dessa mania de querer ser boa em tudo. E eu ficava tentando ser boa nas minhas relações, assim. Então, eu não podia fracassar. Eu tinha que continuar sendo amiga daquelas pessoas, porque elas precisavam. Porque eu precisava provar pra mim mesma que aquela amizade não tinha dado errado. Sabe? Gente, vocês estão acompanhando? Eu acho que a gente fica nisso também em relações, né? Tipo, eu não quero que dê errado, então eu vou continuar aqui. Sabe? Eu vejo que tem gente que faz isso até em profissão, né? Não vou sair dessa profissão porque eu não quero que dê errado. E claro, envolve mil coisas. Eu não tô ditando regras pra ninguém, não. Mas no meu caso, foi muito melhor me afastar de amizades que me tratavam mal. Até porque eu acho que elas viam eu me tratando mal, né? Meu Deus, que loucura. Enfim, eu fui aprendendo então que eu não quero mais ser essa pessoa fortona ali que respeita todo mundo, mas não respeita a si própria. E eu tô tentando fazer esse movimento, sabe? Tô tentando mesmo. Não me desrespeitar. Aí eu acho que quando a Lilia falou, assim, nesse sentido de uma. Até quase que tortura, né? Da gente. Uma tortura meio velada da gente querer ser bom em tudo, da gente não aceitar que, vai ter coisa na vida que você vai fracassar, vai ter coisa que você vai começar um negócio vai dar errado, aí você vai pra outro, né? Vai ter amizade que você vai começar e você vai ver que não faz sentido. Vai ter. Você vai errar. A vida é tentativa e erro. Por que tanto tabu com o erro, sabe? E quando ela falou esse pequeno texto pra mim, nossa, eu percebi o quanto que eu realmente precisava acordar, sabe? Acordar porque, primeiro, eu acho que eu tenho um instinto de tentar cuidar de tudo e eu esqueço que ele não vai suprir todo mundo. Porque se nem eu tô salva, como é que eu vou cuidar do outro? Você tá entendendo? Não é o tom de ironia, não. Não, não é. Não é num tom de egoísmo, assim. É assim, pra eu poder nadar e chegar ali naquelas pessoas que estão se afogando, eu preciso estar com a minha boia. Porque senão eu também não vou boiar, eu também não vou ter força pra nadar tanto. Sabe? E a gente fica nadando, 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 batendo pé e não sai do lugar. E eu não sei. Eu acho que esse episódio no final era pra gente aceitar um pouco os fracassos. Aceitar um pouco os defeitos, aceitar o perfeccionismo e falar pra ele assim, de cara lavada, ó. Muito obrigada por tudo até hoje, mas vai com Deus. Chega, né? Chega. Sabe quando os nossos pais falam pra gente assim, não põe a mão na tomada porque leva choque. Mas mesmo assim a gente vai lá e põe a mão na tomada e leva o choque, aí o que eles fazem? Eles pegam a gente, tira a gente da frente da tomada, briga com a gente, fala, não, põe mais a mão lá, olha isso. Então, às vezes a gente tem que pegar
o nosso emocional e tirar a mão da tomada. Falar assim, não. Querida, não. Ah, mas eu queria muito, mas não. Ah, mas eu sou perfeccionista e as coisas têm que ser assim, 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 um mundo nas minhas costas. Não. Esses discursos de, eu vou me matar de trabalhar, eu vou me matar de estudar, eu vou me matar de não sei o quê, você tá morrendo mesmo, gata. Tô olhando pra mim no espelho. Meu amor, você tava morrendo mesmo. Imagina morrer com 25 anos, que triste, né? Sabe, não, eu quero viver um monte. Tem um monte de coisa pra fazer ainda no mundo. Não quero mais esses discursos de vou me matar de trabalhar. Não vou me matar de trabalhar. Eu vou trabalhar pra viver, sabe? Obviamente, eu não tô falando de questões financeiras, né, gente? Porque a Mônica é good, nós não have. Mas, assim, eu tô falando no sentido de... Eu não vou me matar pra manter um relacionamento. Eu não vou me matar pra manter uma amizade. Eu não vou me matar num projeto que, sabe, não vai me dar retorno por puro ego, sabe? Eu tenho que aceitar que vai dar errado. Muitas vezes vai dar errado. Então, eu vou tirar minha mão da tomada e acabou. Sabe? Parar pra ver, parar pra enxergar, parar pra entender... E eu queria que esse episódio fosse um episódio sobre esse tipo de cura. No início, sei lá. Não sei. Pra mim, pra você. Pra quem mais for, sabe? Pra gente ser mais gentil com a gente mesma. Tem um livro muito bom que a Clarice, ela fala... eu só falo da Clarice aqui, né? Mas, gente, eu estudo vários outros autores, viu? Inclusive, sou especialista em vários. Mas... especialista em vários é ótimo, né? Não, mas é que na faculdade não, no mestrado eu fiz várias cadeiras de literatura e aí a gente sempre aprofunda num autor específico, né? Então eu aprofundei em Saramago, Clarice, Lígia, aprofundei no Agualusa, na literatura africana, Onde Jaque, Fernando Pessoa, nas artes de Artemisia Gentileschi, Caravaggio, Bruegel, vários. Mas é que aqui eu só falo da Clarice, né? Enfim, aí faz parecer que eu só estudei ela. Mas bem, ela fala no A Descoberta do Mundo que, como é que é? Nem sempre é necessário tornar-se forte. Temos que respirar as nossas fraquezas também. É isso mesmo, ela fala. Nem sempre é necessário ser forte. Às vezes é necessário respirar nossas fraquezas. Alguma coisa assim. E eu acho que é necessário respirar nossas fraquezas também. Pra gente até saber no que a gente realmente é boa. Se a gente é boa em tudo na nossa cabeça, né? Primeiro, que prepotência. Segundo, e aí? Eu vou brilhar, eu vou ter ânsia de viver, né? Ansiosa em viver, vou ter o brilho da vida onde? O brilho, sabe? É importante saber também onde estão nossas fraquezas. Eu já descobri que tenho muitas fraquezas com relação a relações, né? A me aproximar de pessoas que literalmente me tratam mal. Então é uma fraqueza e agora eu vou fazer força aí pra me aproximar de pessoas que me fazem bem, né? Então, respira isso aí comigo. Veja por onde você tá errando. Sei lá, eu gosto muito de ir num café às vezes, pegar um café com calma, assim, pegar um caderno qualquer e mapear minha vida. Já falei isso, né? Tem vídeo no canal falando sobre escrita terapêutica. Mas eu acho que além da terapia, além de livro, literatura, tudo que eu leio, estudo e enfim. Porque os estudos, eles também me ensinam disciplina e várias coisas, né? Além da vida, esse exercício de escrever sobre a vida me ajudou muito a me visualizar de fora, sabe? Então, fica a dica também pra você. Tem um vídeo lá no canal que se chama Escrita Terapêutica e que eu mostro pra vocês como é que eu faço. Mas é isso, turma. Respira a vida. Sempre, sempre. Respira. Constrói e você já sabe, né? Uma ferramenta ótima pra gente ir por esse caminho é a literatura. Tem várias aulas rolando por aqui. Curso de introdução aos estudos literários, se você precisar de uma base boa aí de teoria e literatura. Literatura do zero, eu te passo ali, assim, a introdução à literatura mesmo. Então, temas da literatura, gêneros literários, como funcionam as escolas, tudo certinho, principais autores. É um curso enorme, lindo, você pode escolher os módulos que você quer fazer. Tem literatura portuguesa, africana, brasileira, literatura indígena, tem um monte de coisa. E
Fica aqui então meu beijo. Eu vejo vocês também nas oficinas. Semana que vem a gente tem uma aula linda de A Hora da Estrela pra concluir tudo isso que a gente tem conversado. Um beijão. E ó, Lilia, primeiro, obrigada pelo tema do episódio, pelo bate-papo. Segundo, pra você, tá tudo bem não ser boa em tudo, ok? Então, até segunda que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. E, olha, isso aqui são os meus vizinhos gritando porque alguém fez um gol, eu acho, num jogo qualquer, que eu não sei porque eu não acompanho jogos. Beijo, gente, até a próxima.